gostaria de apresentar o irmão Valdomiro Polidori. O irmão Valdomiro fez 56 aninhos ontem, né? Parabéns, Deus abençoe, dê mais saúde, mais perseverança, mais paciência, né? Os frutos do Espírito. Ele é casado com a Rose, nossa irmã, que já dublou alguns vídeos no canal Sementes da Verdade. O canal Semente da Verdade é do irmão Valdomiro Polidório, que também agora é uma editora Sementes da Verdade. Ele é paranaense, mas hoje está morando nas montanhas de Minas Gerais, no campo desde 2015. O irmão Valdomiro, ele antes da sua conversão, ele desenvolveu um doutorado em língua inglesa e literatura pela Universidade de Londres. E ele foi, antes de entender a mensagem de vida no campo e atender ao chamado de Deus, obedecendo, ele foi professor universitário por 20 anos. Ele é adventista desde 2014, né? E ele aguarda ansiosamente o bendito. E o irmão Valdomiro acrescentou o seguinte: ele clama a Deus por um novo nascimento a cada dia, pois ele deseja ver o querido Jesus voltar. E essa eu sei que esse é o anelo do coração de todas as pessoas que estão aqui, né? O chat, meus irmãos, ficará liberado. Michaele, Rúbia e eu estaremos olhando o chat enquanto o irmão Valdomiro palestra. Ao final, o irmão Valdomiro nos dedicou uns minutos para nós esclarecermos eventuais dúvidas, caso haja. Tá bom? Então, irmão Valdomiro, fique à vontade. Nós estamos aqui desejosos de aprender mais sobre este tema tão importante para o remanescente fiel: frivolidade, gracejos e piadas. Então, é um prazer estar com todos vocês. Agradeço muito o convite da irmã Cleoma para estar aqui compartilhando uma mensagem com vocês. Sempre lembrando, né? A gente sempre fala, enfatiza que, na verdade, a mensagem não é minha, né? A mensagem é de Deus, porque vem do trono de Deus. E, meus amados, é maravilhoso poder estudar o Espírito Profecia e saber que nós temos um Deus que nos ama tanto, que Ele quer nos corrigir, nos moldar em detalhes. Por quê? Porque Ele quer nos levar para o céu. E para nos levar para o céu, Ele tem que nos moldar, né? Moldar. Eu lembro de uma figura que tinha um cérebro sendo amassado e tal, com as mãos enormes, e estava escrito, tinha uma legenda embaixo. Se estiver doendo, não se preocupe, é Deus te moldando. É isso daí, né? Às vezes dói, porque a nossa natureza é contra, né, o que Deus quer. Então, quando Deus começa a habitar em nós, começa a nos moldar, aí começa a doer, porque a gente tem que deixar coisas que a gente gostava, mas que Deus quer que a gente deixe, por quê? Para o nosso bem, porque tudo que Deus pede para nós deixarmos é para o nosso bem, sempre é para o nosso bem, nunca para o nosso mal, né? Isso é maravilhoso, porque nós temos seguindo mesmo, obedecendo a Deus pelo poder do Espírito Santo, é claro, Cristo em nós, a esperança da glória, essa é a mensagem. Aí nós vamos ter uma vida melhor aqui na Terra. Irmão Ayrton fala que nós podemos ter o céu aqui na Terra. Que coisa maravilhosa isso. É muita esperança. E essa é uma das mensagens que nós temos, né? De muitíssimas que Deus nos deu. Eu lembro no antigo Israel, Deus tinha que ensinar o antigo Israel, né, o povo no deserto, a fazer um buraco para fazer suas necessidades fisiológicas. Hoje, Deus não precisa nos ensinar a fazer isso, né? Aqui no século 21. Então, o que Deus nos dá? Ele nos dá orientações detalhadas como que nós devemos agir. Claro, sempre lembrando, a conversão é de dentro para fora, tem que ter um novo nascimento, dentro para fora. Cristo em nós, a esperança da glória, isso se reflete aonde? Se reflete no externo, com certeza. Nunca de fora para dentro, senão isso é farisaísmo, né? A gente sabe disso, e a gente não consegue fazer realmente, só pelo poder de Jesus. Mas olha só, o verso, eu vou chamar de verso áureo, tá? Dessa palestra.
que é Filipenses, capítulo 4, versículo 8, bem conhecido. Gostaria que os irmãos aí que estiverem com suas Bíblias, por favor, abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu estou com a minha Bíblia Legado aqui, né? King James 1611, fiel, com comentários de Ellen White. Filipenses 4, 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só que maravilhoso isso daqui. Tudo que é verdadeiro, tá? E o título da palestra é frivolidade, gracejos, piadas. Piadas é algo verdadeiro, não é? Uma frivolidade, um gracejo? Não. Deus nos dá muita luz com relação a isso, né? E nós vamos começar já com o primeiro slide. Olha só. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem falam como eles, nem agem como eles. Um modelo lhes foi dado, um homem de dores. É interessante, ó. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Ser alegre, feliz, né, por estar caminhando com Jesus e aguardando a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo, essa alegria, essa esperança, essa felicidade, por isso é uma coisa. Né? Piadas, gracejos, frivolidades é outra coisa, coisa do mundo. E Jesus era um homem de dores. E a gente vai ver muito sobre o caráter de Jesus aqui. Jesus era firme como uma rocha nos princípios e também era amável ao mesmo tempo, né? Ele era sério e amável, bondoso. Então, isso Jesus tinha isso e nós podemos ter, porque nós, sem Cristo, ou nós somos só amáveis, né? Não somos firmes nos princípios, como a rocha, ou somos firmes nos princípios como a rocha e não somos amáveis, somos rudes. E isso leva também para quê? Para o gracejo, para a piada, frivolidade, sem a gente perceber. A alegria é diferente disso. Próximo slide. Na estrada larga, entregam-se livremente à hilaridade e à diversão e não pensam no fim de sua viagem e na destruição certa no final do caminho. Então, aqui na estrada larga, a porta larga também, né, que muitos entram e a estreita poucos acertam, o que eles fazem? Entregam-se livremente à hilaridade e à diversão e nem estão preocupados no fim do caminho, qual será o fim do caminho, como que será o fim do caminho, qual será a recompensa. Né? Isso acontece muito no mundo, mas, amados, pensando em nós, tem algo muito sério que a gente vai ver aqui também, além dessas piadas, gracejos e frivolidades, que é muito sério mesmo. Tudo é sério, mas eu acredito que isso é mais grave ainda, é que tem pessoas que chegam a fazer anedotas, piadas com a palavra de Deus, às vezes no púlpito. Isso é muito sério, porque pensando em Moisés, Moisés ficou 40 anos no Egito. Aí ele ficou 40 anos no deserto. No Egito ele aprendeu a ser um general. Ele falou, achava que com as forças dele ele venceria, né, os egípcios e libertaria o povo de Israel. Aí Deus falou, não, vamos para o deserto, 40 anos, para aprender que era através do poder de Deus, é Deus que venceria, pelo poder dele, não de Moisés. Aí, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, Moisés vai se aproximando da sarça ardente e Deus fala assim, espera aí, 80 anos, Moisés, tira as suas sandálias, você está no lugar santo. Então, quando nós pensamos aqui que nós estamos sempre no lugar santo, não podemos esquecer de perder o senso da presença de Jesus constante entre nós, porque é onipresente. Né? O Espírito Santo aqui é onipresente. Ele está aqui agora. Então, estamos sempre em lugar
santo. E Deus, ele vai nos dando orientações em detalhes. Olha só a próxima passagem. Os que professam crer na terceira mensagem angélica, quem são esses? Nós. Ofendem muitas vezes a causa de Deus pela leviandade, os gracejos e a frivolidade. Vi que esse mal se estendia por todas as nossas fileiras. Eu não faço isso, não, por todas as nossas fileiras. Então, a gente não está falando aqui de uma igreja liberal, dessa ala liberal da igreja, a gente não está falando da ala apostatada da igreja, né? A gente está falando aqui não só deles, nós estamos falando aqui da verdade presente, aqueles que se intitulam ser da verdade presente. Tem esses problemas aqui também, em todas as nossas fileiras. Leviandade, gracejos e frivolidade. Não é verdade? E aí se cria uma proximidade do irmão indevida, inclusive, principalmente quando é o irmão do sexo oposto, né? Quando tem isso. Essa é outra palestra. Tem várias palestras. Tem palestras já preparadas aqui sobre a questão da cortesia cristã, que falta muito no nosso meio, infelizmente, né? Tem uma palestra aqui que é sobre, justamente, que eu falei agora, a proximidade indevida, familiaridade indevida entre homem e mulher, né? Tem uma também sobre diversão, já. Também é muita coisa que nós devemos aprender. Olha só, sinto-me triste ao ver muitos jovens que se dizem cristãos não saberem o que significa uma mudança. Olha só, decoração, mudança de coração. Isso vai se refletir no externo. Não sabem o que é transformação de caráter. Muito profundo. Não percebem que é uma coisa solene professar ser cristão. Sua vida é inteiramente incoerente. Não tem a disposição de um espírito cristão. E ela fala jovens aqui, Deus fala, mas não são só jovens. Se eles fizessem parte dos que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, não se satisfariam com bobagens, gracejos e futilidades. De todos os lados, vemos jovens de caráter frívolo, não só jovens, como eu falei. Todos os jovens desse tipo devem ser evitados. Então, todas as pessoas desse tipo devem ser o quê? Evitadas. Porque elas são perigosas, essas pessoas. É Deus falando. Todas as pessoas, vou trocar aqui, mas todos os jovens desse tipo devem ser evitados, pois são perigosos. Se dizem ser cristãos, devem ser mais temidos ainda. Eles professam ser cristãos, então são mais temidos ainda, porque na verdade não são. Que seus companheiros sejam decentes nas palavras e conduta. Olha só, importante isso daqui. Suas amizades devem ser as que mantêm em sua mente a diferença entre o sagrado e o comum. Escolham amigos que fortaleçam os princípios corretos. Olha só, meus amados. Escolham amigos que fortaleçam os princípios corretos. Evitar pessoas que ficam falando bobagens, gracejos, futilidades, de caráter frívolo, né? A gente vai ver aqui que mesmo nos púlpitos, depois veremos, né, como que é o comportamento, muitas vezes, como que é o comportamento, muitas vezes, de muitos cristãos. Seguindo, vamos lá. Somos proibidos por Deus de empenhar-nos em conversas frívolas, em insensatas, em gracejos e piadas, ou proferir palavras ociosas. Então, a nossa conversa deveria estar sempre relacionada com o nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, né? Pensar em Jesus, falar em Jesus, né? Ellen White fala que nós deveríamos ter Jesus em nossas conversações, nossos pensamentos o tempo todo. Mas como assim? Mesmo no trabalho a gente pode estar falando de Jesus, mesmo no supermercado, né? Você vai comprar alguma coisa lá e alguém encontra você, te encontra lá, vai conversar com você que você não conhece, pergunta o teu nome, você fala, por enquanto é Valdomiro, né? Aí a pessoa já se interessa, por quê? Ela fala, não, porque no céu eu terei outro nome, e assim por diante, você vai falando sobre o céu, sobre Jesus, porque na verdade nós não temos tempo mais para ficar nessas conversas ociosas, essas conversas frívolas, insensatas, gracejos e piadas. E sabe, irmãos, eu
passei por uma fase assim, antes de ser cristão, e mesmo depois que eu passei pela minha conversão há 9 anos, eu ainda, né, tive que realmente lutar com isso, né? Esse jeito assim de brincadeiras, falar que uma coisa é assim, não é? Na verdade, quando você fala assim, olha, alguma coisa que não é e depois diz, ah, não, estou brincando, o que você está fazendo? Você está mentindo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, isso é muito sério. Então, antes de ser cristão, eu tinha uma irmã de sangue mesmo, que ela falava assim, olha, Miro, né, que é o meu apelido. Eu não sei quando que você está falando sério ou está brincando. Está falando a verdade, está mentindo. Isso acontece nas nossas fileiras hoje, de pessoas que, como eu falei, às vezes mesmo da verdade presente. Então, temos que buscar o quê? Conhecimento na palavra de Deus, para que Deus nos ajude a corrigir esses erros pelo poder dele. Olha só, sinto-me alarmada ao testemunhar por toda parte a frivolidade de jovens, moços e moças, que professam crer na verdade. Olha, que professam crer na verdade. Parece que Deus não está em suas cogitações, tem a mente cheia de tolices. Sua conversa não passa de um falar vazio e frívolo. Vocês já conversaram com alguém assim? Eu já conversei. É difícil, às vezes, você conseguir conduzir uma conversa séria com uma pessoa assim, e aí, quando se trata de um cristão, se torna mais difícil ainda. E isso desagrada a Deus. E Deus nos ordena, como nós vimos anteriormente, a não ter esse tipo de comportamento, porque desagrada a Deus. E em frente. Mulheres que professam piedade, condescendem com muito gracejo, piléria, hilaridade. Isto é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Olha que sério. Estas exibições não fortalecem a alma em Deus, mas produzem grandes trevas, afugentam os puros e refinados anjos celestiais. Uau! Que coisa terrível! Então, é algo que a gente pode tirar aqui, olha. Essas mulheres elas estão querendo o quê? Atrair atenção para elas mesmas. Olha, estas exibições estão se exibindo. Não só mulheres, mas quando os homens buscam esse tipo de comportamento, têm esse tipo de comportamento, estão buscando o quê? Se exibir, buscando atenção para eles mesmos. E o que nós devemos fazer hoje, no finzinho do tempo do fim, na última pontinha da última unha do pé da estátua? O que nós devemos fazer hoje? Desviar a atenção de nós. E dirigir essa atenção para quem? Para nosso Senhor Jesus Cristo. Para a contemplação de Jesus, não para nós. Agora, se Cristo estiver em mim, Cristo em mim é a esperança da glória, porque é individual, aí as pessoas verão o que ali? Não verão esse tipo de comportamento. Não verão. E olha só, não fortalecem a alma em Deus, mas produzem grandes trevas. Você fica envolto em trevas. Afugentam os puros e refinados anjos celestiais. Porque um anjo não conta piada, não faz gracejo, não faz frivolidade. E estou falando aqui, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que não. Deus, do Criador, ele está falando dos anjos. Então a gente fica pensando assim, Jesus ele era o quê? Sério. A gente tem a descrição de Davi, ele era sisudo. Sisudo não é amorado, não é carrancudo. Não é. É uma pessoa séria. Uma pessoa séria é diferente de mal-humorada e carrancuda, porque Jesus, se ele fosse mal-humorado e carrancudo, ele não atrairia multidões, a não ser que ele tivesse um exército com armas pesadíssimas, ameaçando essas pessoas a seguirem, como os tiranos fazem, né, no mundo. Mas não, né? Não, Jesus não fazia isso, né? O reino dele não é deste mundo. Então, ele atraía pelo quê? Pelo amor que ele exalava, através da sua simpatia, das suas palavras sérias, né, da sua preocupação com as pessoas. Isso é maravilhoso, ele não pecava nem pela feição dele, nem por uma expressão facial. Que coisa mais maravilhosa. E se nós podemos ser assim, podemos. Podemos ser semelhantes a Jesus. Podemos imitar o modelo, como diz o Espírito de Profecia. Vamos em frente. Toda a leviandade, toda frivolidade, todo gracejo, todo epiléria é uma ofensa a Deus em negação de Cristo. Uau!
Então, você ofende a Deus, você nega a Cristo se você é uma pessoa leviana, se você é uma pessoa frívola, se você é uma pessoa que vive fazendo gracejo, pilhéria e contando anedotas e piadas, você está negando a Cristo, você está ofendendo a Deus. Só essa passagem de evangelismo, página 644, a gente já pararia por aqui, não é verdade? Já é uma correção direta. Deus é assim, ele é direto. E como eu falei no início da palestra, Deus nos corrige em detalhes, porque está nos moldando em detalhes para nos levar para o céu. Né? Porque ele está aguardando com fremente desejo que o seu caráter se reflita na igreja, nós, perfeitamente em nós. E como se reflete perfeitamente em nós, nós temos que estar em detalhes refletindo a Cristo. Eu lembro de um testemunho de um irmão, há alguns anos, ele falando assim que ele teve um sonho. O irmão, se não me engano, ele era adventista de berço, procurava fazer tudo de acordo, obedecer a Deus, né? Em tudo. E ele teve um sonho. E ele sonhou que tinha duas fileiras. Uma fileira que estava indo para a vida eterna, para o céu, e a fileira que era para a morte eterna. E ele estava naquela fileira ali, de repente o anjo chegou para ele, daqui ia para a vida eterna, para o céu, e o anjo chegou e falou para ele assim, não, você fica nessa fileira aqui. Aí ele olhou para o anjo e falou assim, mas como? Eu faço isso, eu fiz isso, faço, e, tá, e por que eu tenho que ir para outra fileira? Por que não é essa? Por quê? Ficou assim muito desesperado. Aí o anjo falou assim, por causa dos detalhes. Uau! Aí ele acordou assustado e ele começou a pensar quais detalhes. Porque quando nós estudamos o espírito de profecia, você pode falar assim, mas eu não sabia disso, por isso que eu tenho esse comportamento frívolo e tal, leviano, de leviandade. Mas os adventistas do sétimo dia serão cobrados pela luz que foi dada. Se foi lido ou não, vão ser cobrados. Nós seremos cobrados por toda a luz. Tem mais de 110 mil páginas. Eu não li tudo. Ok, mas tem orientações, devemos ler, claro, tudo, devemos buscar ler tudo, mas tem orientações básicas que devemos buscar aqui na Palavra de Deus, sempre a gente saber qual deve ser o nosso comportamento como cristão, como cristãos. Em frente. Olha só, palestra barata e comum, o gracejo, ditos para provocar risadas, são a mercadoria de Satanás. Uau! E todos os que transigem com esta conversa estão negociando suas mercadorias. Bem claro. Então, palestra barata e comum, gracejo, ditos para provocar risada. Novamente, quero atrair atenção para você. O destaque tem que ser Cristo. São mercadoria de Satanás. Nós queremos mercadejar com as mercadorias de Satanás? Negociar com essas mercadorias? Com certeza não. Nós queremos servir a Cristo, servir a Jesus Cristo, nosso Senhor, como cristãos. Vamos em frente. O caráter de uma pessoa pode, quase com exatidão, ser avaliado pela natureza de sua conversação. Outra palestra importante aqui, conversação. Qual é o nosso vocabulário? O que nós usamos? Isso fica do cristão. Qual o vocabulário adequado para um cristão? Apropriado. Fica para outro momento. Os que gracejam e pilheriam e se dão a conversas vulgares se colocam em um nível em que Satanás pode ter acesso a eles. Se abre a barreira ali, se abre todo impedimento para Satanás ter acesso a você quando você está gracejando, contando piadas, com conversas vulgares, contando anedotas. Isso é terrível. Em vez de oração e menção de Cristo e de coisas sagradas, se ouvirão dos lábios dos mundanos risadas tolas e conversação frívola. Dos mundanos, fala aqui, mas a gente ouve no nosso meio. Às vezes, risadas saindo, por exemplo, de uma igreja, que tem irmãos da verdade presente, de repente você sai lá e aquela risada e tal, e brincadeiras, e sabe, acabou de assistir um sermão da verdade presente, sério, sabe, solene, até se emocionou, ficou com o coração ali ardendo,
e sai de lá, e vem as risadas, vem as brincadeiras, as conversas frívolas. E Jesus está ali. Ele continua ali. Aí a gente afasta a presença dos anjos e de Jesus. Nós afastamos com o nosso comportamento. Nós perdemos o senso da presença contínua de Deus. Por isso que muitos de nós estão fazendo isso, tendo esse tipo de comportamento. Se nós tivéssemos sempre o senso da presença de Deus constante em nossa vida, nós não faríamos isso. Não é verdade? E não importa onde eu esteja, eu posso estar sozinho, no meu quarto. Deus está ali. Senso da presença de Jesus em nossa vida. Foi-me mostrado que leviandades, tolices, gracejos e risos não deveriam ser permitidos entre os obreiros do escritório de publicações. Aonde? Obreiros do escritório de publicações. Os que se empenham na solene obra de preparar a verdade para ir a cada parte do campo devem compreender que seu comportamento tem influência. Se são descuidosos, gracejadores, contadores de piadas e folgazões, enquanto leem e preparam solenes verdades para a publicação, revelam que seu coração não está no trabalho, nem santificado pela verdade. Não discernem, olha só essa frase, não discernem as coisas sagradas, mas lidam com a verdade que prova o caráter, verdade que é de origem celestial, como narrativa comum, uma história, que simplesmente é lida e logo esquecida, como se fosse uma ficção. Eu fui professor de literaturas de língua inglesa, né? Na época eu servia o inimigo, né? Mas graças a Deus, agora em outubro eu perdi as contas. 8 anos, né, que eu pedi exoneração da universidade que eu dava aula, universidade pública, porque essa área de ficção é outra palestra, a gente pode fazer. É terrível. Se você ainda tem gosto por ficção, abandone. É de Satanás. Ok. Aí pensa assim nessa questão, porque ela fala aqui que parece história, só uma história, nem parece verdade, é só ficção. Então, está ali trabalhando, no meu caso, isso é sério para mim também, que edito livros, que nós publicamos livros, já publicamos 9 livros, graças a Deus, aqui na editora, mas é verdade, em 1 ano de existência da editora, glória a Deus. E se eu estou ali editando um livro, Verdade e Presente, maravilhoso, Justificação pela Fé de 88 pura, um livro lá vamos citar aqui do irmão, do pastor Wegner, A Graça e o Pecado, reinará. Eu termino ali, de fazer aquele livro, e eu já saio contando piadas e tal, gratejos e tal, e aquele livro maravilhoso, a palavra de Deus não transformou minha vida, eu não mudei. O que acontece conosco? Que muitas vezes a gente lida com isso como uma história, uma narrativa comum. Não é a palavra de Deus. É a palavra do Deus vivo. Vamos em frente. Gracejos, piadas e conversas profanas pertencem ao mundo e não a nós. Claro, testemunhos 3. Quando alguém puder apontar uma palavra frívola proferida por nosso Senhor ou qualquer leviandade vista em seu caráter, olha só, ele pode sentir que a leviandade e os gracejos são desculpáveis nele próprio. Este espírito não é cristão, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Então, olha só, se alguém puder dizer assim, ó, apontar alguma leviandade vista no caráter de Jesus, né? Não existia, impossível, leviandade, gracejos, piadas, anedotas. Aí ele poderia o quê? Desculpar a sua leviandade, seus gracejos, mas não é, porque o nosso exemplo é Jesus, e ele nunca fazia isso. Nunca fez. Espírito não é cristão, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo, e Cristo não fazia isso. É como os esportes, a gente poderia falar sobre isso. Eu joguei futebol 35 anos da minha vida. Apaixonado por futebol. Outra palestra sobre diversão. Será que Jesus fazia isso? Não. Então, tá bom. Jesus não fazia, então não vou fazer. Ok, qual é o meu modelo? Qual é o meu exemplo? Eu, quando era aficionado por futebol, assim, fanático,
jogava, muitas medalhas e muitos prêmios e tal. Eu imitava jogadores famosos do mundo aí, na minha posição, eu imitava quando ia jogar. Por que que... E o que eu tenho que imitar hoje? Quem eu tenho que imitar hoje? Nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo. É o nosso modelo. Nosso modelo é perfeito. Amém por isso, glória a Deus. Não é tempo agora, para leviandade, vaidade e frivolidade. Presto encerrar-se-ão as cenas da história terrestre. E é hoje. É tempo de chorar entre o alpendre e o altar, pelos nossos pecados. Ah, essa igreja está apostatada. Essa igreja não tem mais jeito. A igreja somos nós. Não é um CNPJ. Não é uma instituição. Somos nós. Mas tem um povo dentro de um CNPJ, dentro de uma instituição, que sim, a própria instituição, o próprio CNPJ, está vivendo a apostasia. E o que eu devo fazer? Se é um povo adventista do sétimo dia, não é o remanescente, né? Porque Israel pode ser como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Mas o que eu faço quando eu vejo essas questões? Será que eu até uso de leviandade, de frivolidade, de gracejo com, por exemplo, um Campori que tem show de rock? Pastores pulando lá na frente, gritando, incentivando aquela música de rock lá, que eu era roqueiro e eu não tocava nada, nem canto nada, mas era também algo que eu, assim, idolatrava. Era rock pesado e blues e tal. Graças a Deus, considerei tudo isso como refúgio, realmente coisa de Satanás. Então, um testemunho até na minha conversão, mas isso é outra coisa, para outro momento. E o que a gente faz quando a gente vê essas música do Queen no refeitório do NASP e eles cantando aquela banda? O que você faz? Você ironiza? Ou você faz como Daniel, no capítulo 9. Nós pecamos. Nós nos rebelamos, Senhor. E isso fica pensando em Daniel. Daniel tem algum relato de um pecado dele na Bíblia, ou mesmo em profecia? Não. Mas ele fazia parte de um povo. Nós fazemos parte de um povo. Será que nós estamos ainda com leviandade, vaidade e frivolidade? Nesse tempo agora, nós devemos estar chorando por nossos pecados, nos humilhando diante de Deus. Não é tempo para brincadeiras, para gracejos. Ser alegre é uma coisa, ser feliz é uma coisa, ser frívolo e gracejador é outra. Dar gargalhada, sorrir é uma coisa, dar gargalhadas é outra coisa. Você poderia imaginar Jesus dando gargalhadas? Agora você pode imaginar, não, né? Agora você poderia imaginar Jesus, você pode imaginar Jesus sorrindo? Com certeza. Com certeza. Tiago White, quando encontrou Ellen Harmon com 16 anos, ele foi assistir lá uma palestra dela, um testemunho dela, ele falou assim que cativou o sorriso dela quando ela falava de Jesus. Falar de Jesus com aquele sorriso cativante. E quando ela recebia instruções de repreensão para o povo, ela ficava com uma expressão mais solene, uma expressão solene e séria. Então, repreender o povo não é, ela me ensinou isso. Não era fácil para ela, não. Tem pessoas que são prontas para repreender, né? Sem o Espírito de Cristo, né? Sem o Espírito de Cristo, vai com aquela... Não é Espírito de Cristo, não repreenda. O Espírito de Profecia diz, se você não tiver certeza que você pode dar a vida por aqueles irmãos, morrer por eles, ter amor às almas deles,
Quando você for repreender, então não repreenda. A repreensão tem que ser por amor a essas almas. Então, por isso que essas repreensões, quando Deus nos dá, Ele nos repreende, disciplina, porque Ele nos ama. É tudo uma questão de amor. Aí, você ama mais o gracejo, a frivolidade, a vaidade, a leviandade ou a Cristo? É sempre uma questão de amor. E poderíamos estender isso, por exemplo, para a alimentação, para as roupas que usamos, né? Para tudo que fazemos. Amamos mais isso, mais essas coisas aqui, materiais, ou amamos mais a Jesus? É tudo uma questão de amor, né? Deixar impressão solene. Não devem os ministros, pastores, pregar opiniões de homens. Não devem contar anedotas, nem ensinar representações teatrais, nem exibir-se. Mas, como se estivessem na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, têm de pregar a palavra. Pregar a palavra. Isso é sério, irmãos. Pastores. Pastor que prega, que está lá no púlpito, não só pastores, mas quem prega, conta anedota lá. Ah, não vão quebrar o gelo. Não tem que quebrar gelo nenhum. Não é, na universidade, quando eu dava palestra, vai quebrar o gelo. É diferente. Aqui é a palavra de Deus santa. Santa. Do Deus santo, santo e santo. Aqui você tem que estar com o espírito, coração aberto, com o espírito de Jesus para receber a mensagem. Tem nada de quebrar gelo, sabe? Às vezes fica com uma brincadeira. Não tem isso. Ser simpático é uma coisa. Ser amável é uma coisa. Se sorrir no púlpito não tem problema, imagine. Agora, ensinar peças teatrais, isso é outra palestra. E nem exibir-se. Vocês sabiam, se eu não me engano, é Testemunhos para a Igreja, volume 2, que na época havia muitos pastores, eles eram fazendeiros. Então, o que acontecia? Eles tinham um jeito de se vestir lá na região dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, que era assim, eles vestiam, ficava muito colorida a roupa, sabe? A gravata de uma cor, a camisa de outra e o paletó de outra. E Ellen White, ela dá uma orientação, se não me engano, é Testemunhos 2. Depois vocês podem ver. 2 ou 3. Testemunhos para a Igreja. E ela dá uma orientação, olha, não usem todas essas cores, o ideal é que se use 2 cores, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente os detalhes. Por que ela falou isso? Para não chamar atenção para o homem. Imagina, a pessoa toda colorida lá na frente, fica destacando a pessoa fica prestando atenção, parece uma árvore de Natal. Não, pode. Não, a atenção é para direcionar para quem? Para a mensagem, para a palavra de Deus. Por isso que diz aqui, ó, nem exibir-se, que quando a pessoa quer falar, não, eu vou contar uma piada aqui para quebrar o gelo, alguma coisa assim, né? Outra desculpa, na verdade ela está tentando chamar a atenção para ela também. Ah, vão rir, nossa, que bom, esse irmão que está pregando, esse pastor, ele é muito engraçado. Como que você vai receber a palavra de Deus desse jeito? Que espírito que é esse? Não é verdade? É solene. Nós vamos abrir a palavra do Deus vivo, a palavra viva, não é ficção. É uma palavra viva, uma palavra que transforma, que tem poder. Alguns formam o hábito de contar em seus discursos anedotas, que têm a tendência de divertir e tirar da mente dos ouvintes o cunho sagrado da palavra, que eu não usei, acabamos de comentar isso. Tais pessoas deveriam considerar que não estão dando ao povo a palavra do Senhor. Uau! Não estão dando ao povo a palavra do Senhor, mas eu abri a Bíblia. Mas eles não estão prestando atenção na Bíblia, eles estão lembrando o quê? Eles estão pensando naquela anedota que foi contada, naquela piada que foi contada ali. Ainda estão com riso ali na sua face, com a mente voltada para aquilo. Ah, abrir a palavra de Deus? Isso não vai ter efeito nenhum neles. E Satanás que faz isso. Ele desvia a atenção da palavra de Deus. É como você falar assim, vamos agora cantar um hino para preparar o espírito para a mensagem. Daí vem aquele rock pesado. Bateria e guitarra. E aquela letra que parece que é para um namoradinho. Né? Coisa terrível. Né? Ah, mas nós não temos isso aqui na verdade presente e tal. Mas temos outros problemas. Às vezes, né? Nós temos que analisar o que nós estamos fazendo no nosso meio. Nosso meio, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, estamos melhores do que eles. Não é isso. Qual é o nosso parâmetro? Não são os que estão apostatando. É nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a gente não pode nivelar por baixo. O padrão é alto, o padrão é Cristo. Não é aquele que está lá apostatando. Ah, mas aqui a gente não faz isso. A gente é só devendo uma brincadeirinha que Deus está falando que não pode. Ok. Para terminar, então, a narração de anedotas ou incidentes que produzam riso ou um pensamento leviano no espírito dos ouvintes é severamente censurada. As verdades devem ser revestidas de linguagem casta e cheia de dignidade. Então, as verdades devem ser revestidas do quê? De linguagem casta e cheia de dignidade. Verdade? E brincar com a palavra de Deus, né? Isso acontece, isso é sério. Em qualquer meio eu já vi brincadeiras com a palavra de Deus, sabe? Na igreja, organização CNPJ, às vezes em grupos, né, outros grupos, já vi brincadeiras com a palavra de Deus. Isso é muito sério, né, irmãos? Muito sério. Ah, sim, né, Davi, olha. Davi caiu em pecado, mas também, né, aí começa, sabe? Você está falando com quem? Você está falando com Deus vivo, santo, 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 Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Profecia diz que nós devemos aproximar de Deus, sim. Sim, porque Ele é nosso amigo, nosso irmão, também é nosso Pai. Olha só que parentesco maravilhoso. Jesus falou, diz, depois que Ele ressuscitou, diga para os meus amigos, meus irmãos. Que coisa maravilhosa ser chamado de irmão por Jesus. Eles são os filhos. Mas ela fala assim, mas lembrem-se de que Ele é Deus. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Se aproximem dele com toda a reverência. Tira as sandálias, você está em terreno santo. Tem muita coisa para falar, irmãos, tem muita coisa para falar. Mas eu deixo aqui, ó, estudem por vocês mesmos. Eu falo isso, já dei aulas sobre isso, no ICEVES, aqui na Energia, sobre esse tema, e eu sempre falo para os alunos, estudem, estudem. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Devemos estudar por nós mesmos, ser bereanos. Não confiar, não importa a pessoa assim que seja a pessoa de mais destaque, né? No meio, assim, mesmo da verdade presente. Um pastor aí que vocês, né? Vamos supor ali, Dennis Priebe. Nossa, Dennis Priebe e tal. Sempre estudem a palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, para sempre detectar o erro. Acender a luz vermelha. Opa, que está errado, espera um pouco. Então, estudem, estudem, estudem. Estudem sobre esse tema, não somente sobre esse tema, sobre outros temas maravilhosos, né? Eu já falei da cortesia cristã, tem sobre diversão, familiaridade indevida entre homem e mulher, tem muitos temas aí, tem sobre ficção literária, que eu tenho várias palestras já, no terceiro ano tem 3 palestras bem interessantes. Então, tem muita coisa para a gente estudar, para ter nosso caráter moldado em detalhes, para estarmos preparados para a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Não é a minha palavra. Vou repetir aqui que muitas pessoas falam. Sou carteiro, a carta é de Deus, e vocês devem decidir se algum de vocês tem dificuldades com esse tipo de comportamento. Deus está falando. Conversar com Deus e diretamente a Ele e falar, Senhor, tem essa dificuldade, me ajude, me socorra, habita em mim, para que eu não tenha mais esse tipo de comportamento, que eu não quero mais desagradar o Senhor, ofender o Teu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Oremos. Santíssimo Deus que nos céus habitas, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. O Senhor é bom e Tua misericórdia, Senhor, e Teu amor duram para sempre. Muito obrigado por tanto amor e tanta misericórdia. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos estarmos aqui reunidos, ouvindo a Tua Santa Palavra. Senhor, nos capacite, nos ajude, habita em nós, Senhor. Habita em nós, toma conta do nosso ser. Toma posse de nós, Senhor, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos.
nossos atos, sejam todos puros, santos, para honrar e glorificar o teu santo nome.